Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Por uma razão muito simples, nós retornamos aqui com o nosso episódio de hoje para retificar uma informação que nós passamos por ocasião do nosso comentário no episódio de ontem do SoloCast sobre o jogo do Ceará. Nós falávamos que o Fortaleza jogaria hoje, como de fato irá jogar, tá? É a bola da vez hoje e amanhã é a equipe do Ceará. O que eu havia dito que seria hoje também, pelo contrário. O jogo do Ceará é amanhã contra a Ponte, aí só então, após o de hoje, do Fortaleza, após o jogo da seleção, nós retornaremos aqui para comentar os detalhes dos próximos jogos e dos jogos que passaram, que ocorrerão hoje, né? Eu tenho uma certa dificuldade de conviver com as atualidades do futebol que mexem muito com a cabeça das pessoas, dos torcedores, dos amantes do esporte, de toda a imprensa, da mídia. Essa avalanche de jogos, de competições paralelas, tá? Isso tudo pode confundir e atrapalhar às vezes o trabalho das pessoas. Há um dito popular muito usado em contextos profissionais e sociais, que enfatiza que agir com autenticidade desmedida, sem respeitar o ambiente, pode causar má impressão ou trazer consequências negativas. A grosso modo, isso tem ocorrido. E a gente vai tentando entender, compreender, se adaptar aos ambientes, os costumes, para exatamente evitar problemas. É igual aquela história em Roma, como os romanos. A frase, o dito popular, em terra de sapo, de cócoras com ele. É assim que eu vejo no contexto, o status quo do futebol no mundo inteiro, e principalmente aqui no nosso país. Teremos esse jogo hoje do Fortaleza enfrentando o Cuiabá. Já é uma competição distinta, né? Série B, e é o maior objetivo tanto do Fortaleza quanto do Ceará. Hoje, especificamente, o Fortaleza no Castelão, tá? Às 7 da noite, horário da sopa. O árbitro é o André Luiz Schettino, lá de Minas Gerais. Portanto, já estão praticamente definidas as equipes. Quem desejar acompanhar o jogo, assistir, vai ter que procurar o canal Disney, através da Disney e o ESPN. A ESPN, que pertence ao grupo, né? A Disney. Portanto, o Fortaleza tem uma provável escalação com o Breno. O João Ricardo saiu na última partida pela Copa do Nordeste contra a equipe do Maranhão, Imperatriz, sentindo ali o joelho. A gente não sabe até que ponto existe gravidade na lesão, se existe lesão, né? Ele que estava retornando de uma lesão, em recuperação. É um goleiro que transmite muita confiança aí para o elenco, mas hoje deve ser utilizado o Breno, o Mucuri, lateral direito, é o Maurício, né? Brits, Lucas Gasal e Gustavo Fuentes. Esse é o cinturão defensivo do Fortaleza. Mais na frente ele tem ali no meio o Lucas Sacha, o Rian e o Pochettino. Se for essa realmente a formação, é um sistema de 4-3-3, com o Wellington pela direita, Luiz Fernando e Paulo Baia pela esquerda. Portanto, Luiz Fernando faria a função de centroavante, de homem de área. Enquanto que a equipe do Cuiabá tem o Marcelo Carné, Nino Paraíba, veteraníssimo Nino Paraíba, Vitor Mendes, e João Basso e Marlon, Caleb, não sabemos se é o Caleb que passou pela equipe do Fortaleza,
Raul e PP, Vinícius Peixoto, Lorenzo e Rodrigo Rodrigues. Técnico Eduardo Barros, técnico do Fortaleza, o Thiago Carpini, utiliza uma equipe na Série B e na Copa do Nordeste, Copa do Brasil, ele faz mudanças, variações em competições, como eu falei, repito, distintas, né? E tem que trabalhar uma equipe para a Série B para ver se joga uma boa partida, se joga um bom futebol diante do Cuiabá. Essa equipe do Cuiabá não está bem na temporada, tá? Mas nem por isso deixa de preocupar, deixa de o torcedor não ter aquela pulga atrás da orelha. Tá? Não custa nada, um mínimo de cuidados, se cercar de providências para não sofrer novamente um resultado negativo. Ao contrário, Fortaleza precisa recuperar o terreno perdido. Tá? Precisa recuperar os pontos que perdeu lá para o Botafogo em Ribeirão Preto. Por outro lado, saindo um pouco aqui do plano doméstico, do plano local, nós teremos hoje a seleção brasileira em campo. Tem uma informação aqui com o Bruno Mendes, repórter da Rádio Nacional, que vai falar não só da transmissão, mas também da seleção brasileira e do jogo de logo mais. Nesta terça-feira, a Rádio Nacional transmite direto de Orlando, nos Estados Unidos, Brasil e Croácia a partir das 8h45 da noite. Será o último teste da seleção antes da convocação definitiva que Carlo Ancelotti fará para a Copa do Mundo. O atacante Matheus Cunha fala da vontade de acertar do grupo brasileiro. A gente nada mais quer do que entrar a cada jogo e poder demonstrar tudo aquilo que a gente sabe, deixar todo mundo orgulhoso e ser realizado daquilo que a gente sempre sonhou. Mas eu acredito que também tem muitos empecilhos e muitas diferenças, todo mundo joga num clube diferente, cada um tem informações diferentes durante o dia a dia e cabe a gente adaptarmos o mais rápido possível. A gente, sem dúvida nenhuma, nos decepciona quando a gente não pode entregar a vocês e a nós mesmos aquilo que a gente tanto quer, que a gente tanto sonhou, como perder um jogo para a França, um jogo que tenho certeza que dentro do vestiário a esperança e a animação de jogar esse jogo nas alturas, assim como contra a Croácia. Dentro desses aspectos, eu acho que é muito mais sobre o pouco tempo que a gente tem de nos adaptarmos e mudar a chavinha o mais rápido possível, do que propriamente uma pressão excessiva, do que propriamente aquela entrega que no fundo a gente sempre quer ter um pouquinho mais do que propriamente nos clubes, porque tá aqui é o nosso sonho. Isso bem claro para todo mundo, mas eu acho que fica muito nisso aí, de chegar, nos adaptarmos e tentar entregar aquilo que a gente sempre quis com pouco tempo. O Brasil deve ir a campo com Bento, Ibanes, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos, Casimiro e Danilo, Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vini Júnior. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. É isso, são as informações sobre a seleção brasileira com a colaboração do repórter Bruno Mendes, do Rio de Janeiro. Mas, amigos e amigas, o que mudou e o que continua igual na Croácia após a queda em 2022, há mais de 3 anos, né? O Brasil foi eliminado pela mesma Croácia nos pênaltis, nas quartas de final, e hoje é um reencontro, só que desta feita um jogo amistoso, e o torcedor brasileiro, o torcedor da seleção bem sabe que muita coisa na equipe, na seleção não mudou, né? Desde o Mundial, e agora um reencontro com o time da camisa quadriculada, vermelho e branco. E os brasileiros hoje estão na mão aí do Carlo Ancelotti. E já não tem mais o Neymar aí na equipe, né? Jogou na Copa passada. Mas a Croácia também me parece que não experimentou nenhuma reformulação, tá? Porque continua lá o Luka Modric, já chega aos 40 anos, meia, no meio campo da Croácia, mas muito bom jogador, talentosíssimo, tá? A exemplo da seleção, que continua com Vini Júnior, com Casemiro, com Marquinhos, tá certo? E o Luka Modric permanece lá, todo poderoso no meio campo da Croácia,
tá? Um quarentão, ele é o camisa 10, ele deixou o Real Madrid, correto? E hoje até já é um controle, a fim de controlar o desgaste, né, dele, mas quando a coisa aperta para o time da Croácia, eles colocam o Modric no jogo, tá? E tem também o técnico que há quase 10 anos está no comando, Zlatko Dalic, comanda a Croácia desde, acho que 2017, antes mesmo da Copa 2018 na Rússia. Ele tem um vice-campeonato no comando da seleção e uma semifinal na bagagem, né? E continua fazendo o mesmo trabalho da Copa passada, não mudaram muita coisa por lá, eu repito, né? O Kramaric, alguns jogadores permanecem daquela seleção. Dalic continua jogando lá no time da Arábia, tá? O Marcelo Brozovic, mas tem o Perisic, que é um muito bom jogador, tá? E um zagueiro de 19 anos, de 1,93 m por aí, bem alto e jovem, que é o Luka Moscovici. Tem apresentado um bom futebol. Ele foi emprestado, ele era do time do Tottenham, da Inglaterra, e estava me emprestado jogando no futebol alemão. Pode ter certeza que vai protagonizar aí futuramente uma negociação, porque falam muito bem desse jogador da equipe da Croácia, tá? E outros nomes que ganharam força aí na seleção depois da Copa de 2022 lá no Catar. Tem, por exemplo, o Stanisic e tudo é praticamente no It, né? O Susic, do Inter de Milão. Tem bons jogadores a equipe da Croácia. Vamos esperar que a seleção brasileira hoje, ao contrário da derrota diante da França, possa fazer um bom jogo e dar uma nova esperança, né? Reacender a chama de uma equipe vitoriosa. Esse nosso episódio de hoje. Até o próximo. Valeu!